Vocês devem estar loucos para que eu responda aquelas acusações canalhas que o nosso querido, né, Nando Moura, Luiz Fernando, né? O cara realmente é adulto, né? É o Nando, é o Nandinho, né? Não é. Luiz Fernando fez acusações muito sujas sobre pessoas que deram a vida, que se dedicaram ao longo dos últimos 2 anos para coletar assinaturas, para todas as pessoas que doaram, para todas as pessoas que escreveram o livro amarelo, para todas as pessoas que idealizaram o partido, que gastaram noites, que vararam noites com a gente desenhando estatuto, pensando estratégia, para todas as pessoas que foram participar das simulações de coleta antes do partido existir para treinar o método, para todo mundo que passou o dia debaixo de chuva coletando, para as pessoas que foram alvo de tentativa de assassinato, coletando ficha no meio da rua, para todas as pessoas que doaram e que fizeram jantares de arrecadação nos mais diferentes estados do Brasil, para todos os nossos amigos, para todas as pessoas que são nossos verdadeiros irmãos, para todos os 130 familiares que tenho na missão, porque todo mundo que tá na minha missão é parte da minha família. O MBL e a missão são parte da minha família. O Riso se tornou parte da minha família. Todo mundo que trabalha comigo é parte da minha família, sim, tá? Nós lutamos e matamos e morremos uns pelos outros. Nunca quis ter o Renan quer ser o líder autoritário. Nunca fui candidato, nunca me coloquei numa posição de colocar um passo à frente pra dizer que eu sou chefe, líder autoritário de porra nenhuma. Se as pessoas me reconheceram, não só na missão, mas no MBL, que é uma instituição que não tem... as pessoas não têm obrigação nenhuma de estabelecer critério de liderança conosco do ponto de vista formal. Ele é uma ONG, é uma associação, uma coisa mais simples, tá? É porque as pessoas reconhecem algum valor em mim. As pessoas reconhecem algum valor. E veja, as pessoas gostam do meu tipo de administração e do meu tipo de trabalho. E curiosamente esse tipo de trabalho dá resultado. E as pessoas gostam de trabalhar comigo porque eu estou com elas no pior momento delas e nos melhores momentos delas. E elas estão não só comigo, mas elas estão pela causa. Que é uma coisa que essas pessoas que são haters e aqueles haters bobos que vêm aqui nunca vão entender. Vocês nunca vão entender o propósito daqueles 2 rapazes que foram alvo de uma tentativa de assassinato, tá? Que veio gente com soco inglês e faca matar eles no meio da rua. Eles apanharam, foram machucados na delegacia, ficaram na delegacia e depois de 2 dias voltaram a trabalhar e coletar assinatura pra mostrar pra todo mundo que eles não ficaram traumatizados com isso. Vocês não vão entender as mães de família, os irmãos, as pessoas que foram pra rua em estados como na região norte e nordeste com 40 graus, sol na cabeça, coletando ficha pela causa que eles acreditam. Vocês não vão nunca entender o trabalho de pessoas que acreditaram num jovem como o Sandro, que era um menino com 18, 19 anos quando foi fazer sua primeira campanha, sabe? E que colocou a pele em risco enfrentando o crime organizado em Salvador, que não é brincadeira, não é um crime organizado metafórico, metafísico, é um crime organizado real, concreto. O Sandro mora ainda num bairro de periferia em Salvador. A família dele mora lá. E ele se colocou em risco de verdade. E aquelas pessoas não apenas fizeram campanha pela missão, mas fizeram campanha por ele. E elas trabalharam muito e ganharam e venceram. E hoje ele é um puta de um vereador. Que eu tenho um orgulho do caralho. Assim como tenho orgulho do Bétega, assim como tenho orgulho do Faustino, assim como tenho orgulho do Renato, da Amanda, de todo mundo que vence ou perde eleições por nós. Essas pessoas que ficam aí criticando, a começar pelo grande bosta, né? Que é o, vamos dizer, uma massa, é um tumor de rancores, né? Você junta vários rancores junto, ele fica lá, igual um rancorzão ambulante. Essas pessoas nunca vão entender o que é o nosso trabalho. Alguns vão chamar de seita, outros vão achar que eu me estabeleço sobre essas pessoas de maneira autoritária, né? Que o Kim, que é muito maior que eu, me obedece porque eu sou autoritário que ele. Que o Arthur, que sempre foi muito maior que eu, me obedece porque eu mando. Que o Guto, que o Bétega, que o Sandro, que essas centenas, essas milhares de pessoas me obedecem e ninguém me obedece. Nunca precisou disso. Porque eu sou um autoritário. Nunca rolou isso. Eu nunca venho a público fazer defesa da minha pessoa. Nunca venho a público. Mas me parece que essas críticas, no fundo, sempre chegam a mim. Por que o Renan? Por que o Renan? Por que o Renan? Porque eu decidi dedicar minha vida pra porra de uma causa. E pessoas maravilhosas, com índole maravilhosa, de alguma maneira, nem sei se eu mereço isso, acreditam em mim. O que eu vou fazer? Eu vou negar o chamado? Eu vou negar meu papel? Eu vou ser um covarde e me esconder? Ou eu vou botar a minha pele em risco e vou participar disso? E vou devotar minha vida pelo que eu acredito? Um bosta que não sai de casa. E essas pessoas que não saem de casa nunca vão entender quem sou eu. Vocês nunca vão entender o meu papel. Vocês nunca vão entender o papel do Riso. Vocês nunca vão entender o papel dessas centenas, dessas milhares de pessoas que se devotam por essa causa. E por eles eu mato e morro. E por eles eu mato e morro. Por eles eu choro quando a gente perde. Por eles eu comemoro quando a gente vence. E de uma maneira estranha, eles também fazem isso por mim, sem eu merecer. Eu não mereço a qualidade das pessoas que trabalham conosco, mas de alguma maneira elas confiam em mim. E se esse cara, esse perdedor, tem um problema, ora, vá liderar sua banda. Vamos liberar sua banda, né? Um perdedor do cacete. Nunca vai realizar nada e vai passar a vida só fazendo isso. E apontando dedos, sem consistência. Tentando acusar as pessoas de coisas horrorosas. Pessoas horrorosas. Nunca vai entender. Nunca vai entender assim, o Renan, você tá montando... Eu tô montando o quê? Se eu quisesse roubar dinheiro público, eu tava roubando desde o impeachment da Dilma.
Se eu quisesse ser ladrão, eu já seria ladrão. Se eu quisesse, eu poderia ser. Já tive todo tipo de convite. Não vão entender isso. Já tentaram, o Bolsonaro já tentou, o PT já tentou, fui depor na PF num dia, bolsonarismo expôs todas as contas da minha família, doxing, contas expostas, threads vagabundas, todo tipo de coisa já foi feita. Complicado é achar, complicado é achar. Foda é achar. O foda é foda, assim, não quero falar palavrão, né? Desculpa. Aí citam, vem citar o meu irmão, o que eu acho que é muito baixo, né? É que assim, essas pessoas sabem, por exemplo, quem é meu irmão. Meu irmão é o fundador do MBL. Quem conhece o livro, e assim, a gente paga o preço de ser transparente, né? Pagamos o caríssimo preço da transparência. Eu era um merda que morava no interior de São Paulo, frustrado, com depressão, porque eu não me realizava como pessoa, eu não sabia como me realizar. Eu toquei uma parte das manifestações de 2013, só que eu vi o meu irmão morando em São Paulo, montando a produtora dele. Foi a produtora do meu irmão, a produtora de cinema do meu irmão, que já tava fazendo em 2013, 2014 propaganda pra marcas grandes. Foi a produtora que me fez montar o primeiro escritório nosso. Isso tá no nosso documentário, o documentário que foi feito pelo meu irmão. Meu irmão, as poucas as pessoas falam. Eu só existo aqui por causa do meu irmão, e ele é mais novo do que eu. Meu irmão foi muito mais corajoso do que eu, falou, não, eu vou tentar minha vida em São Paulo porque eu sou talentoso. Montou a porra de uma produtora, conheceu amigos, conheceu o Fred, que é um dos fundadores do MBL, Gabriel, todas as pessoas que ajudaram a fazer uma mente e criar um estilo, uma estética, uma linguagem nossa. Fizemos os vídeos da campanha do Paulo Batista que foram parar no New York Times. Foi ali que você veio trabalhar conosco, 2014. Veio comprar foi parar no New York Times os vídeos que meu irmão fez. Meu irmão revolucionou a linguagem política do Brasil. Vídeos do Paulo Batista, que foi o primeiro vídeo memético, primeira campanha memética usando linguagem de rede social do Brasil 2014, foram feitos pelo meu irmão, Alexandre Henrique Ferreira dos Santos. Alguém que eu tenho um orgulho fenomenal, alguém que tem um talento gigantesco, tá? Que sempre perdeu negócios no setor privado por estar associado ao Movimento Brasil Livre. Que sempre teve que segurar a barra tocando os sonhos meus, que sou irmão dele. Aí vem falar, ele foi mamar. Mamar o quê? Sempre fez as campanhas privadas, que tinham dinheiro privado. Se tem dinheiro público, vou usar. Vou todas as vezes saber, irmão, por favor, participe da campanha porque você é bom. Você fez todos os nossos filmes com preço abaixo do mercado. Enquanto ele for muito bom e entregar material acima da média, como ele entregou sempre, e continuar revolucionando a nossa linguagem, ele vai ser sempre convidado pra fazer tudo. E achar que a gente tem vergonha de alguma coisa. Que eu ficar, ai, viu, tomar no cu. Nunca, assim, quando vocês fazem a coisa de uma maneira correta, nunca tenham vergonha de nada. A gente não tem absolutamente nada de esconder essa gentalha. Todas as coisas que nós fazemos são públicas. Todas as coisas que nós fazemos são públicas. Aí eles dizem, não, tem alguns familiares deles lá, né? Veja, peguei, hein? É nepotismo. Primeiro, nem sabe a definição do tipo jurídico nepotismo. Não tem nepotismo porra nenhuma. Cita assim, não, a mãe do Renan... Minha mãe, você sabe como minha mãe participou? Você sabe como minha mãe ajudou? Você conhece? Já interessou? Porque o Nando Moura era amigo nosso quando a gente começou a montar a missão. Você sabe disso, né, Riso? Poderia até ele ser chamado a ajudar a montar. Nunca se interessou com porra nenhuma, que um cara desse não quer construir porra nenhuma. Nunca quer construir piroca nenhuma. Essas pessoas querem ficar xingando porque tem os seus rancores. Minha mãe ajudou sim, minha mãe tem família na Bahia. Ela, dentre 13 pessoas que tem um diretório, ela tem lá. Porque ela ajudou a montar o diretório. Pessoalmente chamei o pai do Arthur. Puta cara, entendi tudo de hoje. Eu chamei. E tenho orgulho do trabalho deles e de todas as outras 120 pessoas que não são membros da minha família de sangue ou da família de sangue do Arthur, que são uma merreca de pessoas e que não influem em nada pra controle. Não tem nenhum familiar meu no diretório nacional, que é o que importa. Que é algo ridículo. Mas eu tenho meus familiares de verdade, que eu construí na trajetória da vida. Gente que um mata e morre pelo outro. Eles nunca vão entender. Essas pessoas nunca vão entender isso. Nunca vão entender. E nós conseguimos. Falta pouco. Estamos batendo essa semana 400 mil fichas. 400 mil fichas validadas no TSE. E eu quero palmas para todos os meus familiares de estrada, de guerra. Esses sim, meus, não 130, que vocês estão errados. 130 são os que estão no diretório. Mas não há justiça pros 1.900, quase 2.000 coletores que ficaram debaixo de sol e chuva fazendo isso. E para dezenas de pessoas que participaram da elaboração do livro amarelo. Pesquisa, a gente ficou pesquisando o tema de segurança pública, de educação, de saneamento básico. Vocês são meus irmãos, meus familiares, vocês estão junto comigo, vocês sabem disso. A gente mata e morre junto. A gente que botou de pé pelo MBL a primeira revista, que é a Valete, discutindo seriamente temas de direita e temas que importam sobre o mundo. Vocês são todos os meus irmãos. Todos. Mato e morro por vocês. O quanto eu já sofri e quanto já chorei com o Faustino em eventos, o quanto eu já fiquei frustrado em não poder corresponder às expectativas de alguns meninos nossos que eram candidatos e não tinha como ajudar com dinheiro. O quanto eu já fiquei frustrado. O quanto a gente já sofreu junto. Quando a gente toma porrada junto, a gente sofre um pelo outro. Pessoas dessas nunca vão entender. Nunca vão. Nunca vão.
E o fato é que, assim, estas pessoas todas estão construindo um partido político, estão conseguindo, através de doações privadas, vendas de livros, fazer algo que o Bolsonaro, enquanto presidente da República, não conseguiu fazer, que é montar um partido que vai mudar o Brasil. E vai ser o meu legado pro Brasil. O que o Renan quer? O que o Renan quer? Eu vou construir um império. Não pra eu ficar sentado como imperador. O império dura porque ele passa pelas pessoas, ele passa pelos seus líderes. A missão vai durar décadas, espero eu séculos, tá? E nós, o legado que nós vamos deixar vai ficar na história. E gostem, o Renan é muito ambicioso, não sei o que. Foda-se, posso parecer ridículo, posso parecer patético, mas eu vou fazer o que eu acredito até o fim. E eu não vou recuar. Eu não vou recuar uma vírgula. Não vou recuar uma... Agradeço a todos que estão fazendo isso e todos que estão lutando com a gente. Absolutamente a todos, tá? E todo mundo que vem ficar apontando, e sempre aponta de maneira covarde. Não, porque pode ser... Não, Renato, pode ser que ele tenha feito um negócio... Sempre um tipo de crítica de puta, né? Nunca vai direto, não vai, acusa aí, caralho. E vem com essa conversinha mole. Conversinha mole. Nós temos, entendam um negócio, amigos, nós temos inimigos muito maiores do que essa figura. Se a gente tivesse feito algo de errado, não seria essa figura patética a nos pegar. Seria o governo, seria o PT, seria setores da imprensa, seria o bolsonarismo, que já tentaram nos prender, já fizeram coisas horríveis com a gente antes. Já mobilizaram o judiciário contra a gente antes. Aí vem um bobo, pega lá uns negócios públicos, blá blá blá, e faz jogando. Olha só o que eu descobri. Sim, nossa, coisas públicas que nós fizemos de maneira pública e que não escondemos de ninguém. Então, assim... Eu tenho que falar isso nesses termos, Riso, porque isso tem muito a ver comigo. Porque são teorias conspiratórias, são criadas dentro da ideia de que, o Renan tá... Renan o quê, caralho? Renan o quê? Eu tenho culpa que eu idealizei um partido? Eu falei do nome às cores do partido. Nome, livro amarelo. Eu discuti tudo. Eu fiquei com o nosso time discutindo detalhes da montagem das chapas. Eu discuti detalhes de como você vai fazer o processo de coleta. Que culpa eu tenho se eu tenho um espírito que é meio que empreendedor? Já quebrei várias coisas. O Renan é quebradão. Sim, mas eu também dei certo em algumas coisas, cara. Eu vou ficar negando que eu fui do comitê do impeachment? Eu vou ficar negando que, assim, os caras que fizeram impeachment todos falam, porra, o Renan é foda. Eu vou ficar negando? Porra, assim, algum mérito eu devo ter. Algum, pode ser que não tenha nenhum. Algum mérito devo ter. São pessoas que nos odeiam e como não conseguem, montem um partido aí pra disputar e usem os seus valores e coloquem as lideranças que vocês querem e façam eles de modo a que o partido se dissolva e seja invadido por bolsonaristas ou caras do centrão o mais rápido possível, né? De maneira muito inteligente pra trabalhar, né? Uma maneira muito sólida de firmar suas ideias. Nós temos o nosso jeito e nós vamos trabalhar do nosso jeito. Não gosto, problema seu, dispute aí o espaço com a gente, denuncie. Agora, quero ver pegar uma ilegalidade. Pegue aí uma ilegalidade. Pegue a porra da ilegalidade. Só fica aí essas ilações. É isso, assim, eu não quero que vocês se percam. Porque isso aqui são ataques, né, que são desesperados de pessoas. Eu volto a colocar. É o Nando e mais uma turma de perdedores ao redor ali. Que ele tem o gabinete do ódio dele, tem toda aquela... E aí você... Não, mas responde... O que tem pra responder? O que tem pra responder? Que o irmão, que todo mundo sabe, faz os documentos, que ele fez vídeo de campanha e ele postava stories fazendo, tô fazendo vídeo de campanha do Renato, que eu divulgava que algo que é público e notório e que não é ilegal, muito menos imoral. Tem nada de ilegal, tampouco imoral. Vocês usaram fundo sério. Nós estamos desde 2022 avisando que nós iríamos ao fundo, com uma coisa que a nossa militância queria. Mas é incoerente. Eu já falei aqui, repito. Nós estávamos errados. Nós tínhamos o diagnóstico errado sobre o fundo. Nós não entendíamos que havia uma concentração de recursos tão grande que sequer doações privadas teríamos. Nós estávamos errados. Mudamos a estratégia. Estávamos errados. E avisamos, mudamos. Olha aí. Estão escondendo o esquema, hein? Porque dão a entender que essa gente vagabunda faz isso, que o meu irmão era o quê? Era um funcionário fantasma, ele é um laranja meu pra fazer filme? É o laranja que assina filmes, que trabalha no mercado, que é reconhecido no mercado, que faz peças, que era presidente do MBL. Sempre fez isso. É cada uma que tá presente nos eventos, que discursa em eventos nossos. É cada uma. Pegamos, porque a família vai mamar. Mamar o quê? Meu irmão ganha bem no setor privado, vai bem, obrigado. Fazer um produto de audiovisual no valor que ele faz. Quando você acha que ele mamou? Que é aquela coisa, tipo, não tem curso presencial, o vídeo foi entregue. A não ser que vai falar que o vídeo não foi entregue, que não foi feito nada. Vídeos. Sim, são vídeos porque ele fez ainda os vídeos de televisão das campanhas. Sim. Ele fez os spots que foram pra televisão, dentro da especificação que o partido manda. Não fez. Ele lucrou, ele mamou aquele dinheiro. Mamou o quê? Imagina o seguinte, uma pessoa trabalha a vida inteira com isso.
Não, vou me preparar que agora eles vão participar de uma eleição, aí eu vou fazer um vídeo, vou entregar e vou ganhar alguma margem ali que mamou. Pô, mamou. Puta, isso é, infelizmente, galera, assim, esse é um tipo de discurso despolitizado e despolitizante, feito pras pessoas que não entendem basicamente nada de vida prática. E aí chega a pessoa vendo, não tem nada de errado. Tem lá a prestação pública pra isso. Não tem absolutamente nada de errado. As coisas têm custo? Alguém precisa fazer o vídeo? Ué, cadê? Não tem imoralidade nisso. É um serviço que foi entregue e foi pago. Tem nada de errado. Aí fica tentando desses tons, né? Igual cita o nome de pessoas. Que eu vou falar, gente. Tem a acusação de nepotismo, que é burra, é esdrúxula, tá? E eu volto a falar. Temos sim alguns poucos pessoas que são familiares nossas que participam há muito tempo e participaram e atuam na formação do partido. Sim! Todos a meu convite. E com legitimidade perante todas as outras pessoas que estão trabalhando lá. Todos! E estão ajudando pra caralho. E espero que continuem ajudando. Alguns não querem. Meu pai ajudou a montar o diretório do RN, tem negócio lá, e saiu. Não sou mais, já terminou. Outros ficam, e não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Porque estão ajudando a montar. Assim como pessoas são coletores, assim como pessoas são líderes. Graças a Deus nós temos essas pessoas sensacionais que estão montando. Aí vem um vagabundo, que esse é o lance, e fala que essas pessoas mamaram, e veja só a tese, mamaram dinheiro do fundão. Ai, mamaram. Não, as pessoas estão trabalhando debaixo do sol em campanhas, alguns coordenando campanha, outras panfleta, carrega a caixa, monta, cola adesivo, corre pra cá, monta discurso, anda, edita conteúdo em rede social. Não, elas mamaram, parece que um dinheiro entrou, botaram e ficaram parados olhando. E aí o cara que dá quer dizer, né? Que essas pessoas, na verdade, pegaram esse dinheiro e investiram na missão. Dando a entender que, no fundo, que eles roubaram, que as campanhas que ganharam a eleição, que tiveram todas as contas aprovadas, na verdade, elas eram instrumentos que foram criados para roubar dinheiro público e financiar a montagem do partido. Como é que pode falar um troço desse? Como é que pode ser leviano e baixo, desrespeitoso com essas pessoas? Como é que pode? E joga o nome das pessoas, tenta queimar as pessoas ao léu, de uma maneira covarde, vil, simplesmente porque fica escondido e não tem accountability. Ele joga a palavra, joga ali. Então tem algumas pessoas que foram citadas, assim, a Kessia é um dos casos mais grotescos. A Kessia é uma moça na Bahia, participou da missão, é militante do MBL há anos, ela casou com um cara que é militante do MBL em outro estado, ela ama a causa, luta pela causa, trabalha pela causa pra caralho. A Kessia vai, ajuda a montar a missão, participa da campanha do Sandro, bem pra caralho, uma campanha assim, eles e um menino, que na época tinha 18, 19 anos, quebram uma barreira gigantesca e ganham pra vereador em Salvador. E fundam ainda a comissão de segurança na Câmara de Vereadores de Salvador, que não tinha. Não tinha comissão de segurança. Mora ela também num bairro complicado, pode ser assaltada lá. Aí ela vê o nome dela colocado numa planilha, que um retardado dá a entender que que é isso que ele quer dar a entender. Na verdade, foi uma funcionária fantasma da campanha pra levantar um dinheiro e dar pra missão. E aí isso aumentou as validações. Ele confunde. Tem uns lances de confundir validação com coleta, que assim, honestamente... Na boa, isso é muito escroto. Aí jogam os... Não, eu fiz uma planilha. Não, tem uma planilha. O que quer dizer? Quer dizer porra nenhuma planilha. Quer dizer porra nenhuma. Quer dizer que essas pessoas trabalharam em campanhas e nas campanhas elas foram remuneradas? Sim, a ideia é o quê? Remunerar elas, certo? Se tem o fundo e elas vão trabalhar na campanha, elas precisam comer ali, né? Elas vão trabalhar, vão parar tudo. Vão ser parte de um aparato que é uma campanha. Aí elas declaram, porra, estão cumprindo a lei. Ah, não, olha que absurdo. Elas mamaram. E aí depois elas são reconhecidas pela estrutura do partido que está sendo montado. E elas vão ocupar papéis de dirigentes dentro de um partido. Caramba! Que autoritário isso! Isso é papo, gente. Isso que eu quero colocar. Isso é papo de gente, assim, é papo feito pra criança. Não é papo de pessoas que vivem o mundo real. Não é papo de pessoas que vivem o mundo real. Se a pessoa vai lidar com problemas reais, concretos, ela vai olhar aquilo e vai falar, pessoal, coisa normal. Né? O que me choca, assim, joga o nome das pessoas, expõe as pessoas e dá a entender que é isso, que essas pessoas cometeram crimes. As pessoas existem, elas não cometeram crimes. As pessoas existem. Existem, tem nome, CPF, RG, todas elas trabalham com a gente, todas elas construíram não só as vitórias eleitorais ou as derrotas nos municípios que elas trabalharam, mas todas elas construíram, elas deram sangue pra construir um partido. O novo que nós construímos, esse algo novo, brota em cima do trabalho de várias pessoas. Quando a gente botou, isso é uma coisa que é muito bonita de lembrar, Riso. Quando a gente montou na fundação da missão, a gente botou a música do Clube da Luta. E o que era o lance do Clube da Luta? O filme Clube da Luta era uma loucura, era um sonho do eu não lembro do cara, que ele cria um duplo, né, nos sonhos dele, que é o Tyler Durden. Tá, mas eu esqueci o nome do cara. E tem que ver que é o personagem do Edward Norton. E aí este cara, na loucura dele,
né, que ele era sonâmbulo, ele ficava acordado, e acordado ele ganhava uma segunda personalidade. Esse cara vai criando um exército que vai rodando, e aí aquilo vira um movimento que destrói o sistema financeiro americano. No fundo, a história do Clube da Luta é sobre isso. Essas pessoas, milhares de pessoas do Clube da Luta, que elas começaram de maneira anônima, né, um dos momentos centrais delas é quando o Robert Paulsen morre, numa das ações que eles estavam fazendo, e aí quando ele morre, eles levam ele de volta pra casa, que era o QG deles, e eles falam, seu nome é Robert Paulsen. O que era? Era um monte de homens anônimos que participavam do Clube da Luta, que estavam construindo algo porque eles se sentiam reprimidos e alienados dentro de um contexto, dentro de um mundo que não os ouvia ou não os reconhecia. Pois bem, amigos, quando a gente botou aquela música lá, era sobre isso, é sobre essas centenas, depois foram virar milhares de pessoas anônimas que contribuíram para a construção de algo, que elas entendem que elas participam disso. Às vezes eu nem sei o nome de algumas dessas pessoas, às vezes eu nem sei, mas eu aprendi a reconhecer o nome de várias delas. É o Pradines, que foi citado nesse vídeo igual um porco, né? O Pradines que tinha, veja só a história desse cara, aluno da Academia MBL, líder do MBL de Recife. Começa a cuidar da coleta lá em Pernambuco, muito bem. Ele tinha uma loja, acho que era de ferragem, uma loja que ele tinha lá em Recife. Ele e a esposa tiravam um tempo com o filho pra ajudar a montar o partido. Começa a dar certo, ele vira o comandante, a gente começa a remunerar ele. Ele, quero tocar outros estados do Nordeste. Começa a ver, a gente chamou ele de nosso coronel do Nordeste. Ele começou a tocar o Nordeste todo. Nisso ele falou... Quero ajudar a campanha do Faustino. Vira o coordenador de campanha do Faustino. Larga tudo em Pernambuco e se muda pro Rio Grande do Norte. Cara, me dá arrepio falar isso. Ele se muda pro Rio Grande do Norte com a esposa pra participar de uma campanha que não tinha garantia nenhuma que iria ganhar. Ele foi remunerado na campanha. Aí isso, o sujeito escroto na casa dele, chama de mamata. Ele foi pegar uma mamata. O cara arriscou a vida dele, da esposa, do filho dele, tá? Pra ir construir o projeto da missão e a vitória do Faustino. E vence! Ele venceu! A esposa dele, que ajudou ele pra caralho, venceu também. Eles venceram, caralho. Hoje é chefe de gabinete do Faustino. Aí vem um canalha, mamata. A história do Pradines... Eu não sei o que eu fiz pra um cara como o Pradines ser esse cara. Eu não mereço o Pradines. Eu me sinto com o síndrome do impostor. Eu não mereço o que eu fiz com o Pradines. Eu sei que eu fiz algo e ele fez algo de volta. E a gente tem um estado como o Rio Grande do Norte, outro estado como Pernambuco, com validação desproporcionalmente alta. E é muito engraçado que justamente os estados que o cara acusa assim, tem nepotismo, são estados onde a missão foi maravilhosamente bem na coleta. Maravilhosamente bem. Aí essas pessoas... Veja o caso do João, o Selbit, outro que foi citado. Trabalhava no gabinete do Guto. Largou tudo! E foi morar com o Faustino num lugar complicado, lá em Natal, pra ganhar a eleição com o Faustino e provar a tese dele. Nós vamos criar uma nova linguagem política no Nordeste. E ele ganhou. E ele também ajuda a missão. E ele também tá no diretório. Ah, é um amador. Quando que gente que não sai de casa, que viveu a vida pendurado na barra da saia da mãe e do pai, e depois criou um canal de YouTube pra ficar xingando, quando que ele vai entender a coragem de um cara desses? Que larga tudo aqui pra construir algo lá e vence. Não, amador, né? Não, que vida fácil, né? Isso é um puta de uma filha da putagem. Isso é puta de uma filha da putagem. O risco que essas pessoas se... E eu só tô falando aqui das pessoas do gabinete. Você tem aqui do gabinete do Faustino, do gabinete do Sandro. Faustino, o Sandro. Meus irmãos, Faustino e o Sandro. Meus irmãos. Não é de sangue. Olha, eu espero um dia eu fazer um exame genético pra descobrir que eu tenho um ancestral comum com eles. Só pra eu poder falar que eles são meus parentes. Espero um dia que dê certo, tá? Porque são meus irmãos. Mato e morro por todos eles. Por absolutamente todos eles. Porque eles vão sofrer muito nessa trajetória. Todos nós vamos sofrer muito. Nós vamos chegar ao poder um dia no Brasil. E nós vamos sofrer muito. E esse aqui é só um dos ataques. E eu tenho orgulho de todos, absolutamente de todos os lugares do Brasil. Os nossos gaúchos que foram atacados. Todo mundo. O Will Balada, a turma lá do Paraná. Só não sou solidário. Não, teve na planilha, foi colocado... o candidato a prefeito de Curitiba, do União Brasil, o Ney Leprevot. Ele tava numa planilha lá, como eu descobri. O quê? Que o Ney Leprevot, um político famoso do Paraná, de Curitiba, tá na missão, tá num esquema? Mas que coisa de retardada é essa? Veja só, um cara tá botando aqui, ó. Uriel Oleander, né? Você gastou 80 mil reais de dinheiro público pra gravar vídeos de memes e tá achando que isso foi um pagamento justo? Primeira coisa, ou pra gastar vídeo... Veja só, a pessoa tenta reduzir, né? Vídeos de meme, nada disso. Vídeos de campanha, produzidos, que tem gasto. Se a natureza do vídeo é memético, não é? Isso é uma avaliação estética que você vai fazer do vídeo. A questão é se o vídeo foi produzido e entregue. Os spots que foram pra televisão, os vídeos foram entregues com preço abaixo do mercado. Basta você não tiver preguiça, vai checar a prestação de contas de outros candidatos. Fez e entregou.
Se você não gosta, cara, denuncia lá. Denuncia lá, ó, esse gasto aqui, deixa eu ver essa nota. Vai lá, denuncia, bonitão. cada um papo de retardado. Papo de retardado. Eu vejo essas coisas, né? E o que me agonia é uma coisa. Isso me agonia. É que a ignorância das pessoas... E eu não tô falando ignorância como ataque. Eu falo que assim, as pessoas não entram nos detalhes, elas têm suas vidas. Só que no seu baixo entendimento sobre atividades complexas, as pessoas saem ouvindo chavões, que é o que retardados como eles fazem, jogam chavões no ar, tá? O que eu digo é o seguinte, amigos, foram poucas pessoas citadas ainda. O partido só foi formado em 10 estados. Ainda vamos formar o partido em pelo menos mais 17, tá? Falta muito lugar, entendeu? E eu vou precisar de todos vocês. Eu preciso que vocês entrem na Academia MBL para vocês serem os políticos que vão concorrer por esse partido. Eu preciso que vocês entrem na Academia MBL para serem dirigentes partidários também. Para serem pessoas que vão escrever na Valete, que vão escrever nos nossos serviços, que vão pensar projetos de lei. Eu preciso de tudo isso. Eu não sei se eu sou o Renan autoritário que dizem, né? Mas é o seguinte, eu tenho sonhos, eu tenho vontades. E várias pessoas compartilham disso. Várias pessoas. Pessoas melhores do que eu. Que é isso que me choca, que eu não consigo entender. Por que pessoas melhores do que eu me ouvem, né? Por que pessoas melhores do que eu, pessoas mais capazes do que eu, pessoas mais inteligentes que eu, pessoas mais honradas do que eu me ouvem? Eu não sei. O fato é, se eu tô falando e vocês estão querendo acreditar, vamos até o fim. Vamos botar pra fuder, tá? Nós venceremos. Isso que eu falo pra vocês. Nós venceremos e eu tenho um orgulho danado de cada uma das pessoas que estão com a gente, tá? Obrigado a todos. E não tremam em nenhum instante diante de vagabundo que venha falar merda da gente. Não tremam. Ninguém faz essa porra de maneira tão lisa, tão limpa, tão correta, tão séria quanto nós. Isso aqui é um exemplo pra todo mundo. Pra todo mundo. E se tivesse algo de errado, eu volto a falar, não seria um bobalhão falando isso. Tá? E os maiores inimigos já tinham levantado, porque isso aqui já foi escarafunchado, a gente já foi revirado do avesso todas as vezes possíveis. Não só pela MBL, mas pela missão. Ainda mais a missão. O pessoal perguntando se vai ter processo contra o Anão de Bull. O que eu posso falar é o seguinte, cara. Foram muitas pessoas honestas, que foram ofendidas. Foram muitas pessoas honestas que foram ofendidas. Medidas legais vão ser tomadas. Ponto.